pessoal, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu queria compartilhar com vocês aqui, neste espaço, algumas ferramentas pedagógicas para ajudar você aí a enriquecer um pouco mais a tua aula. Pelo menos trazer aqui algumas considerações que eu espero que de alguma forma amplie o seu horizonte aí, professor de educação cristã, no aspecto de trabalhar aí o conteúdo e a forma como você vai explanar esse conteúdo nas suas aulas, seja na EBD. Esse conteúdo ele é voltado para professor de EBD, mas também pode ser aplicado por um líder de célula, por um líder de ministério, um discipulador, enfim. É um conteúdo que ele é aplicável também a esses outros aspectos do ensino cristão e do discipulado, tá? Mas você que está aí preparando, se esforçando para preparar uma boa aula, eu queria considerar algumas coisas aí com relação à pedagogia do ensino cristão, trazer aí alguma coisa para, quem sabe, enriquecer o teu processo criativo aí na questão da elaboração do seu plano de aula e do conteúdo também da sua aula, ok? Então, falando nessa questão da inovação na pedagogia do ensino cristão, a gente deve se inspirar sempre no modelo do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi muito inovador, né, na sua prática do ensino. Ele que era reconhecido como mestre por onde passava. Só para dar um exemplo, numa época em que o ensino estava basicamente alicerçado, focado na questão das sinagogas, ele era presente no espaço das sinagogas. Jesus vai inovar com novas práticas pedagógicas. Ensino nas casas, caminhando com pessoas, mostrando o seu exemplo pessoal, né? O ensino focado no discipulado e na transmissão de conhecimento pessoal, usando mão de recursos como as parábolas, enfim, coisas que nós poderíamos citar aqui como aspectos inovadores da prática de ensino de Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo por excelência na questão da inovação, né? E aí, o ensino cristão ele tem um lugar e um espaço muito importante na vida da igreja. O ensino está presente, ele desempenha um papel importante em qualquer grupo social. Se você pensar como uma sociedade se estabelece, se perpetua, se desenvolve, é através da disseminação da sua cultura, da sua tecnologia, das suas ideologias, né? Então, o ensino é um processo de aprendizagem, é um processo de transmissão de conhecimento. E essa transmissão de conhecimento, ela se dá nessa relação, né, de quem transmite com o ser aprendente, aquele que recebe essa informação. E nesse sentido, a gente pode pensar em algumas formas, algumas abordagens de tratar essa pedagogia do ensino cristão. E eu queria aqui compartilhar com você pelo menos três dimensões do ensino bíblico para você pensar nelas junto comigo aqui, quem sabe desenvolver no teu plano de aula, no conteúdo da tua aula, alguma dessas dimensões que talvez você não tenha percebido ou não esteja atento, tá bom? 3 dimensões. A primeira dimensão que eu queria falar aqui é a dimensão cognitiva do ensino bíblico cristão. A dimensão cognitiva ela está muito focada no conteúdo mesmo, no aprendizado, na fixação desse aprendizado. A cognitiva. Então, quando nós pensamos naquela tradicional aula de EBD, focada na memorização do texto bíblico, isso nas aulas com crianças é muito trabalhado, né? Decora o texto bíblico, recita, repete, tem um audiovisual para fixar, tem uma musiquinha para fixar, né?
Então, o cognitivo está ligado a essa questão da aprendizagem do conteúdo, da fixação do conteúdo. Não só memorizado, mas também assimilado, né? A compreensão do significado, da aplicação desse significado, né? Então, não é só entender, não é só decorar ou compreender uma história, mas também assimilar qual é o ensino que essa história bíblica traz. O fato é muito importante para os novos convertidos e também para os que já estão mais experientes na fé. E para os novos convertidos é útil para a fixação das doutrinas, para a compreensão, né, dos aspectos, dos princípios revelados por Deus nas Escrituras, e para as pessoas mais velhas na fé também tem um papel importante de ampliação, né, do conhecimento. Quando nós pensamos na dimensão cognitiva, nos vem à mente o texto de Deuteronômio, em que os pais eram instruídos, né, a inculcar na cabeça dos filhos, né, os ensinamentos, explicar pelo caminho, assentado, escrever nos batentes das portas, inculcar, né? Essa dimensão cognitiva, na verdade, ela é a mais comum quando você pensa numa aula de EBD, quando você pensa no conteúdo tradicional, no conteúdo tradicionalmente visto numa aula de EBD, o que a gente mais tem é esse lado, essa dimensão cognitiva. A segunda dimensão que eu queria abordar com vocês aqui, muito pouco explorada, a gente chama de dimensão afetiva. O que é a dimensão afetiva? Estabelece uma conexão com o aluno. É muito importante. Às vezes a dimensão cognitiva mantém o aluno distante do conhecimento. O aluno e o professor distante do ensino, do princípio do ensino bíblico que se quer trazer. E a dimensão afetiva faz esse link, essa aproximação. É a dimensão de empatia. Empatia do professor com o aluno, empatia do conteúdo contextualizado com a realidade que esses alunos estão vivendo, com a realidade que essa comunidade está vivendo. A dimensão afetiva, ela é muito importante, né, porque ela traz essa proximidade, ela estabelece uma conexão, né, entre o professor e o aluno, de empatia, entre o assunto contextualizado de acordo com a realidade que essas pessoas que estão recebendo o ensino estão vivendo. Então, essa é uma dimensão pouco explorada e muito importante, que nós devemos estar atentos a ela aí. Pensar na dimensão afetiva é nos transportar para o método de Jesus. Jesus, ele alcançava o coração das pessoas. Sua palavra, com o seu ensino, a verdade que Jesus trazia ia de encontro com a situação de cada pessoa. Não era assim? Nós não vemos isso nos diversos textos em que Jesus interage com pessoas, né? A mulher samaritana, né? Zaqueu. Né? Nós, professores, nós temos a nossa limitação, né, humana, então nós temos que aguçar a nossa percepção. Não podemos ser frios e distantes. Temos que ter uma empatia, né, com os nossos alunos. E a nossa percepção tem que ser sintonia fina, para perceber as nuances. O ambiente, as pessoas como estão, quais são as suas necessidades reais e conectar, né, o nosso ensino com essas necessidades. Isso é muito importante. E a terceira é a dimensão comportamental. A dimensão comportamental tem a ver com a aplicação prática do ensino bíblico. Essa dimensão comportamental é a que mais me deixa frustrado mesmo com relação ao ensino bíblico, porque a gente acompanha há muito tempo a questão das aulas, a gente percebe que os alunos participam das aulas, dão opinião, eles demonstram conhecer a história, o ensino, a aplicação, a interpretação do texto bíblico, mas entra ano, sai ano, eles entram e saem das nossas salas de aula sem colocar efetivamente em prática.
Então a dimensão comportamental, ela tem essa preocupação. Tá, como que isso se traduz em vida e em verdade para mim e para o aluno? Às vezes o aluno domina tão bem o conhecimento, mas não aplica na sua vida. Acabam não aplicando. Então a dimensão comportamental tem essa preocupação. Ok, estamos aprendendo, Deus está nos revelando isso, mas o que nós vamos fazer? Então o aspecto comportamental, ele não está só focado no para dentro, né? Ele está focado no para dentro e no para fora. Ok? Então para dentro, ok, essa mensagem ela vai me transformar nesses aspectos. Ela está orientada e nós estamos provocando os nossos alunos para serem tratados e transformados por esse ensino, né, no aspecto pessoal, mas nós também estamos provocando, né, através das nossas aulas, que os alunos reajam, né, a essa verdade aprendida no ensino. Quer seja evangelizando, quer seja praticando ações de misericórdia, enfim, praticando a fé, né? Então são 3 dimensões importantes. A gente não deve se ater só a mais comum, que é a dimensão cognitiva, quando nós preparamos a nossa aula. Mas nós temos que estabelecer vínculo com os nossos alunos, nós temos que procurar esse canal de empatia, uma pedagogia afetiva, uma dimensão afetiva do conteúdo da nossa aula. O aluno tem que se enxergar relacionado, né, diretamente, de um ponto de vista contextual, com aquilo que nós estamos tratando, com aquilo, melhor, que a Bíblia está tratando conosco, né? Então essa dimensão afetiva, tanto professor e aluno, quanto a conteúdo e aluno, e principalmente também, não menos importante, a dimensão prática, né? Como que a gente coloca isso em prática nas nossas vidas? Como que nós colocamos esse conteúdo assimilado? De que forma que a gente provoca o nosso aluno dentro da nossa aula, do nosso conteúdo? A gente causa essa disposição, né, nos nossos alunos de colocar em prática e de viver essas verdades que eles estão aprendendo. Tá aí, a primeira dica que eu queria deixar nesse primeiro vídeo é isso, né? Que você possa, ao preparar a sua aula, ter em vista essas dimensões, ter em vista essa importância do ensino, né? Ter em vista a grande responsabilidade, o grande desafio que é ser professor de ensino bíblico, ser professor de educação cristã dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, ser um agente influenciador, ser uma pessoa responsável por conduzir pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos visite com graça, com misericórdia e continue nos capacitando cada vez mais. Tchau. Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este